Olá meninos, tudo bem? Agora a gente começa o assunto misturas gasosas, assunto normalmente muito cobrado em provas de vestibulares. Esse assunto é importante. Para começar, anota na sua ficha resumo. Toda mistura gasosa sempre é mistura homogênea. Sempre é mistura homogênea. Não existe exceção, tá? Não existe misturas gasosas que sejam heterogêneas, né? Aqui eu tenho um recipiente onde eu vou colocar uma mistura gasosa para a gente fazer um estudo dela, para a gente aprender sobre misturas gasosas. Olha só, vamos supor que esse recipiente tem um volume de 82 litros. Estou colocando um volume aqui porque a gente vai precisar desse valor para fazer cálculos, né? Eu vou fazer uma mistura de 3 componentes. Quais serão esses componentes? Primeiro, o gás hélio. Estou colocando 48 gramas de gás hélio no recipiente, né? Vamos supor que cada bolinha preta represente átomos de hélio. Lembra que hélio, como é gás nobre, não forma molécula. Por isso eu estou falando átomos de hélio, tá? Aqui, estou colocando um segundo componente, que é o gás carbônico. Vamos supor que eu tenha colocado no recipiente 264 gramas de gás carbônico. Cada bolinha verde representa uma molécula, agora sim, molécula de gás carbônico. E vamos supor que eu esteja colocando 4 gramas de gás hidrogênio. Cada bolinha vermelha representa uma molécula de gás hidrogênio. Então, nós temos aí nesse recipiente uma mistura homogênea, tá? Para começar, vamos supor que essa mistura homogênea esteja a uma temperatura de 300 Kelvin. Vou colocar uma temperatura redonda que facilita nossos cálculos depois, ó. Então, vamos supor que uma temperatura de 300 Kelvin, ok? Bom, vamos começar, portanto, com os principais conceitos das misturas gasosas. Veja, se você está com uma mistura gasosa e tem a massa de cada gás, a primeira coisa que você vai fazer de cara é determinar o número de mols de gás na mistura, o número de mols de cada componente da mistura, certo? E para determinar o número de mols, você precisa de quê? Das massas molares. Então, eu tenho aqui, ó, a massa molar do hélio, 4 gramas por mol, a massa molar do gás carbônico, 44 gramas por mol, e a massa molar do gás de hidrogênio, que é 2 gramas por mol. Como é que você determina o número de mols? Divide a massa pela massa molar, lembra? Então, se eu dividir isso daqui, ó, 48 gramas, dividido pela massa molar do hélio, que é 4 gramas por mol, eu descubro quantos mols de gás hélio eu tenho na nossa mistura gasosa. 48 dividido por 4, isso vai dar 12, ó, 12 mols de gás hélio. Então, eu sei que a minha mistura gasosa contém 12 mols de gás hélio. O gás carbônico, 264 gramas, divide pela massa molar dele, que é 44 gramas por mol, certo? Dividindo 264 por 44, isso vai dar 6 mols de gás carbônico, CO2 gasoso. E para o gás hidrogênio, 4 gramas, divide pela massa molar, que é 2 gramas por mol. 4 por 2 vai dar 2 mols de gás hidrogênio H2 gasoso, certo? Aqui, ó, só para deixar completo, simplifica as unidades de massa, gramas com gramas, e a resposta vai sair em mols. É o que a gente está fazendo, calculando o número de mols. Se você tem o número de mols de cada componente, soma esses números de mols para você obter o número de mols total da mistura. Nesse caso, o número de mols total da nossa mistura gasosa vai ser 12 mais 6 mais 2. Isso vai dar quanto? Vai dar 20 mols de gases. Então, nós temos uma mistura gasosa de 3 componentes, hélio, gás carbônico e hidrogênio. No total, existe lá dentro do recipiente 20 mols de gases, certo? Primeiro conceito importante sobre misturas gasosas, o conceito de fração molar. O que é fração molar? Fração molar é, na verdade, um conteúdo de soluções. Ó. Aqui, fração molar é a relação é divisão, entre quem? Entre o número de mols do componente I. Como assim componente I? É muito comum aqui nas misturas gasosas
a gente utilizar a notação I para um componente da mistura. Assim como poderia falar fração molar do componente A, do componente B, do componente C, genericamente a gente fala do componente I. Por isso, fração molar de um componente I, XI. X é o símbolo de fração molar. Então, voltando, é a relação entre o número de mols do componente I e o número de mols de quem? Total da mistura gasosa. Por isso que antes de falar de fração molar, nós calculamos o número de mols de cada um e o número de mols total da mistura gasosa. Bom, então, para determinar a fração molar de um componente I, você divide o número de mols do componente I, um componente qualquer, sobre o número de mols total da mistura gasosa. Como assim, Ronald? Vamos fazer o cálculo das frações molares para os nossos três componentes. Primeiro, para o gás hélio. A fração molar do gás hélio vai ser calculada como? Ora, número de mols dele pelo total. Número de mols dele estão 12 mols. Então, aqui, 12 mols pelo número de mols total, 20 mols, certo? Aqui, você já simplifica mol com mol, ou seja, uma característica importante, a fração molar é adimensional, certo? 12 por 20 é o mesmo que 6 por 10. Isso vai dar 0,6, ou 60%. Se a fração molar é adimensional, você pode expressá-la de forma percentual. Daqui a pouquinho eu te falo o que significa essa porcentagem aí. Para o gás carbônico, como fica a fração molar do gás carbônico CO2? Ora, de acordo com o conceito, fração molar é o número de mols do componente CO2 pelo número de mols total. O CO2 são 6 mols, então aqui vai dar 6 mols dividido por 20 mols. De novo, simplifica mol com mol, mol com mol. 6 por 20 é o mesmo que 3 por 10. Isso vai dar 0,3 ou 30%, né? E, finalmente, a fração molar do gás hidrogênio. Fração molar do gás hidrogênio H2 gasoso vai ser o quociente, ou a relação entre o número de mols dele pelo total. Dele são 2 mols. Então, aqui, 2 mols de gás hidrogênio. Total são 20 mols de gás de mistura gasosa, né? Aqui, simplifica novamente mols com mols. 2 por 20 é o mesmo que 1 sobre 10. Isso vai dar 0,1, ou seja, 10%. Né? Então, observa. Nós temos 60% de gás hélio, 30% de gás carbônico, deu 90%, mais 10% de gás hidrogênio, 100%. Se você somar as frações molares, em valores percentuais, sempre tem que dar 100%. Ou em valores, números puros, né? 0,6 com 0,3 mais 0,1, tem que dar 1. Sempre a soma das frações molares tem que dar igual a 1. O que significa essa porcentagem? Na verdade, isso aí significa porcentagem em mols. Como assim, Ronald, de porcentagem em mols? Se você for lá no recipiente que contém a mistura gasosa, 60% de todas as moléculas são hélio. 30% de todas as moléculas são moléculas de gás carbônico e 10% de todas as moléculas são moléculas de gás hidrogênio. Então, no final das contas, a fração molar representa para você a porcentagem em mols de cada componente na mistura. E o total tem que dar 100%. Entendeu isso? Esse conceito é um conceito extremamente importante. Praticamente tudo que vem daqui para frente de misturas gasosas está relacionado com a fração molar, certo? Então, agora falando sobre pressão parcial de um gás. O que é a pressão parcial de um componente I? Lembra que a gente vai usar a notação sempre I, né? Conceito, definição. Pressão parcial é a pressão exercida pelo gás, ou seja, pelo componente I, se estivesse sozinho, ocupando o mesmo volume que a mistura, na mesma temperatura da mistura, certo? Como assim, Ronald? Vamos falar, olha só. Existem várias formas de você calcular a pressão parcial. Vou colocar aqui as duas principais, olha. A primeira forma é você usando a equação de Clapeyron. Olha aqui, equação de Clapeyron, PV
igual a nRT, certo? Agora, você tem que ficar muito atento quando for, para misturas gasosas, utilizar a equação de Clapeyron. Por quê? Porque se você abastece a equação de Clapeyron com valores referentes à mistura gasosa, você vai calcular alguma coisa sobre a mistura gasosa. Mas se você abastece a equação de Clapeyron com dados sobre um dos seus componentes, você vai determinar alguma coisa sobre esse componente. Lembra, para que serve a equação de Clapeyron? Eu falei para vocês, ela relaciona as três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, com a quantidade de gás. Então, vamos de novo. Se você abastece a equação de Clapeyron com dados da mistura, você vai calcular alguma coisa em relação à mistura. Se você abastece a equação de Clapeyron com dados em relação a um componente, você vai calcular alguma coisa em relação a esse componente, certo? Então, por exemplo, se eu quero calcular a pressão parcial de um gás I, de um gás I, tá? O que eu faço? É a pressão exercida pelo gás, o componente I. Se estivesse sozinho, se ele está sozinho, o número de mols é dele, desse componente I, ocupando o mesmo volume que a mistura. Então, o volume aqui vai ser o volume total. Na mesma temperatura da mistura. A temperatura é a temperatura do conjunto. Eu vou chamar isso de temperatura total, certo? Essa é uma forma de você calcular a pressão parcial. Se eu abasteço a equação de Clapeyron com valores da mistura, eu obtenho o resultado em relação à mistura, certo? A outra forma de você calcular a pressão parcial é a seguinte, a pressão parcial de um componente I é igual à pressão total exercida pela mistura vezes a fração molar desse componente I. Se você pegar a pressão total, multiplicar pela porcentagem desse componente na mistura, você calcula a pressão parcial desse gás, certo? Como assim? Olha aqui, Considerando o exemplo da mistura anterior. Você lembra do exemplo da mistura anterior? No exemplo da mistura anterior, nós temos aqui, deixa eu pegar um slide, aqui, só para lembrar da mistura anterior. Eu tenho 60% de gás hélio, 30% de gás carbônico e 10% de gás hidrogênio na mistura anterior. Lembra? O volume total aqui é 82 litros e a temperatura é 300 Kelvin. Então, para a gente calcular a pressão parcial de cada componente, eu vou tomar, nesse momento, o seguinte caminho. Primeiro, eu vou calcular a pressão total da mistura gasosa, certo? Como é que eu calculo a pressão total? Posso usar a equação de Clapeyron. Então, vamos lá. Equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Como eu quero a pressão total, a pressão, passa o volume dividindo. A pressão vai ser aqui, nRT dividido pelo volume. Portanto, a pressão total vai ser. Se eu quero calcular a pressão total, abasteça a equação de Clapeyron com dados referentes à mistura total. Então, número de mols total. Quantos mols nós temos ao todo na mistura? 20 mols. Então, aqui, 20 mols. Vezes a constante R. Vou calcular a pressão em ATM. Então, vou colocar o R valendo 0,082. A unidade é ATM vezes litros por mol Kelvin, vezes a temperatura da mistura, 300 Kelvin, sobre o volume. Quanto vale o volume? 82 litros. O que a gente pode simplificar aí de unidades? Litros com litros, então foi embora a unidade de volume. Posso simplificar Kelvin com Kelvin, foi embora a unidade de temperatura. Posso simplificar mol com mol, então foi embora a unidade de quantidade de matéria. E aí sobrou a unidade de pressão, ATM. Logo, a pressão total dessa mistura gasosa vai ser quanto? Só fazer a conta. 20 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 82, certo? Aqui, olha só, a gente pode fazer alguma jogadinha aqui para simplificar nosso cálculo. Olha aqui, 300 é 3 vezes 100, né? 3 vezes 100. Então, eu posso pegar esse 100 aqui e multiplicar 0,082. Eu vou andar com a vírgula uma, duas casas para cá. Ficou 8,2, certo? Se eu tirar esse zero daqui, eu ando com a vírgula mais uma casa. Ficou 82. E aí eu simplifico 82 com 82. Então, ficou 2 vezes 3. Quanto é 2 vezes 3? 6. Logo, a pressão total vai ser de 6
atmosferas. Então, nós temos no recipiente da mistura gasosa uma pressão total de 6 atmosferas, certo? Partindo dessa pressão total, é possível calcular a pressão parcial de cada componente da mistura, do hélio, do gás carbônico e do gás hidrogênio. Basta você lembrar das frações molares de cada um. Vamos lá na tela anterior, ó. Para o hélio, 60%, para o gás carbônico, 30%, para o hidrogênio, 10%. Então, vamos lá. Para o gás hélio, a pressão parcial do gás hélio vai ser a pressão total dele, da mistura, né, que é 6 atmosfera, vezes a fração molar dele, que é 60%, ou seja, 0,6. Nunca usa as frações molares em porcentagem. Sempre utilize-as como números puros, certo? 6 vezes 0,6 vai dar 3,6 atmosferas. Então, olha, dos 6 atm total que a mistura exerce, 3,6 é só o hélio que é responsável por isso. Para o gás carbônico, a pressão parcial do CO2 vai ser pressão total, que é 6 atmosferas, vezes a fração molar do gás carbônico. Você lembra quanto é a fração molar do gás carbônico? Aqui, ó. Fração molar do gás carbônico é 30%. Então, 6 vezes 0,3. 6 vezes 0,3 vai dar quanto? 1,8 atmosferas, né? E, finalmente, a pressão total, a pressão parcial exercida pelo gás de hidrogênio vai ser a pressão total, que é 6 atmosferas, vezes 0,1. Isso vai dar quanto? Vai dar 0,6 atmosferas, né? Ora, então, nessa mistura gasosa, nós temos uma mistura de 3 componentes gasosos. O gás hélio é responsável por 3,6 atm da pressão total. O gás carbônico é responsável por 1,8 atm da pressão total. E o gás hidrogênio é responsável por 0,6 atm da pressão total. Claro, né? Se você somar as pressões parciais, 3,6 mais 1,8 mais 0,6, isso tem que dar quanto? A pressão total da mistura. Soma 3,6 mais 1,8 mais 0,6. Isso dá quanto? Dá 6 atm, ou seja, a soma das pressões parciais tem que dar a pressão total da mistura gasosa. Tudo bem? Então, eu vou parar essa aula por aqui e aguardo você para a próxima aula, onde a gente continua esse mesmo assunto, continua o conceito de misturas gasosas.